Fala galera, aqui é o professor Belan e esse é mais um vídeo de revisão do Biologia Mais. E aí pessoal, beleza? Bom gente, hoje nós vamos fazer uma revisão rápida a respeito de água, sais minerais e carboidratos, tá? Espero que isso ajude vocês com a prova e com vestibulares que vocês possam prestar por aí, tudo bem? Então esse é um vídeo bem rápido, somente com as principais características de cada uma dessas partes. Vamos lá, tá? Bom, primeira coisa, vou dar a cor aqui. Cor. Aí. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que lembrar de algumas coisas sobre a água, tá? Primeiro de tudo, a água é uma molécula polar. O que quer dizer isso? Molécula polar. Quer dizer que a água, com a sua molécula, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, ela tem cargas elétricas. Então o hidrogênio tem cargas positivas e o oxigênio tem 2 cargas negativas. Isso faz com que a água realize pontes de hidrogênio com outras moléculas de água. Então aqui, se eu tiver mais uma molécula de água próximo à primeira, tá? Aqui nós vamos ter uma interação de pontes de hidrogênio. Por exemplo, aqui ó, o hidrogênio vai realizar uma ligação com o FON. Lembra do som da buzina? FON, tá? Flúor, oxigênio, nitrogênio. Nesse caso, o hidrogênio faz ligação, a ponte de hidrogênio, com o oxigênio de outra molécula. E assim, galera, a água vai realizando interações. Então, se tiver uma outra molécula de água perto, você tem aqui H2O, mais uma vez, tá? Hidrogênio, hidrogênio, e aqui nós vamos ter mais uma ponte de hidrogênio, com o oxigênio. Essa propriedade de ligação, ela é chamada de coesão. Então, o que é a coesão? A coesão é a ligação entre a água mais água. Molécula de água mais molécula de água. Essa coesão ela é responsável pela chamada tensão superficial. A tensão superficial é aquela película de água que se forma em cima do... Quando tem um copo d'água, né, como tem uma superfície de água, como por exemplo uma poça, é aquela película bem fininha de água que permite, por exemplo, que insetos andem em cima d'água, permite que um clips possa boiar em cima d'água, tá? Permite que uma gota d'água se forme. Isso é chamado de tensão superficial. Isso é dado pelas forças de pelas pontes de hidrogênio, que aproximam as moléculas de água, e essa força é chamada de coesão. Tudo bem? Vamos voltar para lá então. Toda vez que eu passo aqui, a luzinha fecha. Bom, tem uma outra situação, vou dar a cor aqui para diferenciar, que é chamada adesão. A adesão é a ligação de água com outra molécula polar. Outra molécula que tenha cargas elétricas, tá? Então, nesse caso, quando a gente aproxima a água, por exemplo, de um algodão, o algodão, tá? Ele tem cargas positivas e negativas, então a água vai fazer essa interação. E quando eu faço, por exemplo, a associação da adesão mais a coesão, nós temos a capilaridade. Capilaridade. Tá? A capilaridade, gente, nada mais é do que a capacidade que a água tem de subir pelas paredes, usando a coesão e a adesão. Então, por exemplo, aqui, ó, vou aproveitar o desenho que eu tinha feito ali em cima, só vou trocar a cor, vou colocar aqui de vermelho, por exemplo, aqui, ó. Vamos imaginar que aqui nós temos um tubo muito fino. Então, essas moléculas de água estão subindo por esse tubo. O fato delas agarrarem na parede do tubo chama-se adesão. O fato dessa molécula puxar essa é coesão. Isso tudo é a capilaridade. A principal utilidade da
adesão, da coesão, da capilaridade, está no xilema. O xilema é um tubo que transporta a seiva bruta nas plantas. Tá? O xilema é responsável por fazer a água subir das raízes até as folhas, graças a essa força de capilaridade. Tá? Nos canudos normais, que a gente coloca no refrigerante, isso não é possível pela espessura do canudo. Mas o xilema é muito fino, e por ser muito fino, ele promove essa subida. Beleza? Então, essa parte aí, acho que já está bem explicadinho. Tudo bem, gente? Vamos mudar aqui para outra camada. Outra coisa que a gente tem que lembrar a respeito da água são algumas propriedades. Por exemplo, ela é solvente universal. Tá? Isso quer dizer que ela dissolve praticamente todas as substâncias presentes no nosso corpo. Tá? Isso forma o sangue, a linfa, o suor, as lágrimas, a urina. A água também, ela tem o que a gente chama de calor específico. O calor específico é uma propriedade física, tá? Em que nós precisamos de um valor de caloria para elevar 1 grama da substância em 1 grau Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Tá? Isso quer dizer que ela tem um alto calor específico. Ela leva um bom tempo para esquentar, mas ela também demora para esfriar. Então, por exemplo, no calor específico, as oscilações térmicas que acontecem no dia a dia não são suficientes para mudar a nossa temperatura interna com muita rapidez. Isso é essencial para a vida. Tá? Por isso que o calor específico da água é muito importante. Tudo bem? Falando um pouquinho agora sobre sais minerais, acho que tem mais algumas curiosidades sobre a água, né? Que ela aumenta conforme, diminui conforme a idade, ela varia conforme a espécie, conforme os tecidos, tá? Mas acho que agora é interessante a gente passar para os sais minerais, para não ficar muito longo o vídeo. Então, por exemplo, com relação aos sais minerais. Sais minerais podem ser macro e micronutrientes, tá? Depende da quantidade de sais. E aqui eu vou passar os principais. Por exemplo, o ferro. O símbolo do ferro é Fe. O ferro tem a ver com a formação da molécula de hemoglobina nas hemácias, transporte de oxigênio, e a carência de ferro provoca a anemia. Tá? Principais fontes de ferro, temos o fígado, temos a gema de ovo, nós temos também cozinhar em panelas de ferro, né? Diz que acaba elevando o teor de ferro do alimento, mas tem que ser panela de ferro, não pode ser panela de alumínio. Tudo bem? O cálcio. O cálcio é outro mineral muito importante, cujo símbolo é o Ca. O cálcio participa da formação de ossos e dentes, participa da coagulação sanguínea, ele participa da contração muscular e, né, no caso, a carência, a falta de cálcio, pode provocar enfraquecimento dos ossos, tá? Pode provocar hemorragia. Vamos lembrar que hemorragia é quando nós temos um sangramento, esse sangramento tem dificuldade de parar, tá? Pode provocar também câimbras ou espasmos musculares, por falta de cálcio, musculares, tá? Entre outras coisas. Fonte de cálcio, basicamente leite e derivados, tá? E alguns vegetais, mas leite derivado é o que tem mais cálcio na nossa alimentação. Em seguida nós vamos ter fosfato. Fosfato é o PO4. Fosfato ajuda, como ferro, na formação de ossos e dentes. Também ele participa dos processos energéticos, formação de ATP, né? ATP, adenosina trifosfato. Tá? O ATP ele participa da formação de ácidos nucleicos. A falta de fosfato também pode enfraquecer os ossos. Enfraquece os ossos, tá? Também pode ter problemas por falta de energia. Depois nós temos o magnésio, que é o Mg. O magnésio, ele tem a função antagônica ao cálcio, ele participa da molécula de clorofila.
Cálcio participa da molécula de clorofila. Clorofila. Tá? Ele tem função antagônica ao cálcio, dentre outras funções importantes. Ok? Temos ainda o cloro, o potássio e o sódio. Cloro tem o símbolo Cl, potássio símbolo K, sódio símbolo Na. Tá? O pessoal acha engraçado quando eu falo rindo potássios, né? Quando a gente coloca KKKKK lá na mensagem, nada mais está fazendo que rindo potássio. Né? Que sem graça, professor. Vamos lá. Continuando. Isso aqui, gente, ele vai fazer o trabalho de regulação hídrica do organismo, balanço de água no organismo. Tá? Então, qualquer desequilíbrio na quantidade de sódio, cloro e potássio, a gente pode ter desidratação, a gente pode ter uma hiperidratação, e isso não vai ser bom para a nossa saúde. Por isso que nunca a gente pode beber água do mar, porque a água do mar contém nada mais do que NaCl. Tá? Isso aqui vai desequilibrar nosso organismo e nós vamos ficar com mais sede ainda. Com relação ao sódio e potássio especificamente, eles envolvem o impulso nervoso. Tá? Então isso é vital, dá pra gente saber, né, que isso é importantíssimo para a nossa saúde. E por fim nós temos o iodo. O iodo ele é importante na formação de hormônios. Hormônios da tireoide, os hormônios T3 e T4. Tá? Então o iodo ele vai influenciar no desenvolvimento mental, no desenvolvimento físico, ele é extremamente importante. Tá? A carência pode produzir uma doença chamada de bócio. E a principal fonte de iodo hoje é o sal de cozinha, sal iodado, que é obrigatório por lei, todo sal industrializado ter iodo, com exceção aqueles sais, né, que são usados para pessoas que têm alergia a iodo, que não pode tomar. Então, mas o sal iodado é a principal fonte. Ainda tem frutos do mar, cebola e alho, tá? Mas o sal iodado é a principal fonte. Tudo bem, gente? Vou voltar aqui rapidinho. Bom, então já falamos sobre água rapidamente, falamos sobre sais minerais, e agora eu vou fazer uma revisãozinha rápida sobre os principais tipos de carboidratos, tá bom? Vamos lá, voltando, quadrinho, vamos lá. Bom, carboidratos, também chamados de hidratos de carbonos, açúcares, glicídios, glucídios, vou deixar uma frase para vocês pensarem aqui. Todo doce é açúcar. Mas nem todo açúcar é doce. Açúcar é doce. Por quê, professor? Porque açúcar é sinônimo de carboidrato. Então, doce, quando a gente fala, é a sacarose, a frutose. Tá? Açúcar, glicose, maltose, amido não são doces. A fórmula, nós podemos dividir os carboidratos em monossacarídeos, tá? Que podem ser classe CN, H2N, ON. Essa é a fórmula geral dos monossacarídeos. Tá? E eles podem ter 3 carbonos, trioses, 4 carbonos, tetroses, 5 carbonos, pentoses, 6 carbonos, hexoses. Tá? Falando sobre as pentoses, nós temos a ribose. A ribose é 5H10O5. Está presente na molécula de RNA nos ossos nucleicos. Nós temos também a desoxirribose. O nome já diz, pessoal, desoxi. Então é C5H10O4, porque eu tirei um oxigênio, daí o nome desoxi, tá? É o DNA. DNA significa ácido desoxirribonucleico. Tá? Vamos falar de DNA mais adiante, não se preocupe agora. Essas foram as pentoses. As hexoses têm 6 carbonos, fórmula C6H12O6 para todas elas. Temos a glicose, que é a principal molécula energética, a frutose, que é a principal molécula das frutas que gera a doçura dos alimentos, e temos também a galactose. Professor, galactose lembra galac, chocolate. Sim, galactose tem a ver com leite. Tá? Então, o monossacarídeo
galactose, uma hexose, ok? Esses monossacarídeos, gente, eles não precisam sofrer hidrólise, eles podem ser absorvidos, né, sem ser digeridos pelo nosso organismo. Aí nós vamos para os disacarídeos. Os disacarídeos é a união de dois monos. Então, por exemplo, glicose mais uma glicose. Glicose mais glicose vai dar um dis chamado de maltose. Tá? A maltose nós vamos encontrar na mandioca, ou derivados, né, de farinha. A maltose vem da quebra do amido. Depois nós vamos ter glicose mais frutose. Vai dar sacarose. Sacarose nós vamos encontrar nas frutas. O açúcar. Tá? Quando a gente fala açúcar, a gente está se referindo à sacarose, que é extraído da cana-de-açúcar, mas está presente na maioria dos frutos. E também nós temos a glicose mais a galactose, que é a lactose, açúcar do leite. Tá? Então, para que a gente forme um disacarídeo, a gente tem que juntar 2 monossacarídeos e desse processo tirar uma molécula de água. Isso aqui é chamado síntese por desidratação. Tá? Então, essa também é a parte importante. E para finalizar, polissacarídeos. Os polissacarídeos são a união de vários monossacarídeos. Podem ter de 1.000 a 30.000 moléculas de glicose. Tá? A gente pode medir ou classificá-los como estrutural, aqueles que vão construir as moléculas, construir as células, como por exemplo a celulose, está presente nos vegetais, parede celular dos vegetais, das algas, das plantas, e a quitina. Quitina está presente na parede celular dos fungos e o esqueleto ou exoesqueleto dos artrópodes. Tá? Esses aqui são os estruturais. Temos também os de reserva. Reserva energética. Tá? Temos o amido, que é a principal fonte de energia das plantas, estocado em caules, em raízes, em frutos, tá? E o glicogênio. O glicogênio é a principal reserva de energia dos animais, estocado no fígado e músculos. Tá? Só para terminar aqui, fazendo a finalização, então a ordem de digestão. Nós teremos aqui, ingeriríamos o amido, por exemplo, que é um polissacarídeo, na nossa alimentação. Comer pães, massas, tá? Mandioca, batata. Esse polissacarídeo seria quebrado em maltose, que é um disacarídeo, tá? E esse disacarídeo maltose seria quebrado em glicose. E essa glicose, como combustível, geraria energia para todas as nossas atividades. Tudo bem? Bom, pessoal, então é isso, tá? Espero que essa aula tenha ajudado vocês a revisarem o conteúdo, tá? Foi bem rápido, né? Acho que a intenção aqui, eu sei que vocês não assistem vídeos muito longos, então aí esse vídeo vai ter em torno dos 20 minutos, que já é longo, né? Mas espero que tenha ajudado, né, o estudo de vocês. Então falamos sobre água, falamos sobre sais minerais e falamos sobre carboidratos. Beleza, pessoal? Dá um like aí se vocês gostaram, compartilha com os colegas, se inscreva no canal, tá? E até um próximo vídeo. Um abraço e até mais!